Olá amigos da Rádio Tranquilidade, é bom estar convosco mais uma vez para estudarmos mais um tema das Sagradas Escrituras. Olá amigos que nos acompanham através do canal de Facebook ou através do canal do YouTube da Igreja Adventista de Albufeira ou dos 2 Minutos com Ele. É bom estar convosco, é bom podermos a cada semana vir aqui partilhar um pouco da Palavra de Deus, estudarmos sobre estas lições que nos falam sobre educação. E eu aproveito para convidar-te que partilhes com os teus amigos estes vídeos, que partilhes com os teus amigos os links, para que eles possam também usufruir destes temas fantásticos que nos falam sobre educação e que nos trazem tantas e tantas lições, especialmente lições do próprio Jesus. Vamos estudar então mais um tema relacionado com educação. E esta semana nós iremos falar sobre a educação nas artes e nas ciências, ou seja, a educação nas diversas componentes da educação. Há algumas lições atrás falámos em termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Apesar de 6.000 anos de pecado, ainda termos traços dessa criação à imagem e semelhança de Deus. Isto é visto não só nas características físicas e intelectuais dos seres humanos, mas também e acima de tudo na capacidade de amar e de criar. Quando nós olhamos para a capacidade inventiva, por exemplo, de um Thomas Edison, que registrou cerca de 2.232 patentes, quando olhamos para o gênio criativo de um Leonardo da Vinci, quando nós olhamos para a perfeição das estátuas de Michelangelo, só podemos concluir que ainda restam de traços de Deus em cada ser humano. Quando olhamos para tudo que nos cerca, quer na natureza, na terra, no céu, no mar, o que é que nós vemos? A obra do acaso ou a mão de Deus? Em que é mais fácil acreditar que tudo existe, que tudo aquilo que existe foi obra do acaso ou que é obra do nosso Deus? Eu digo, sem sombra de dúvida, como salmista, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele diz isso no Salmo 19, versículo 1. Ou ainda como Neemias, no capítulo 9 e no versículo 6, Tu és Deus e não há outro. Foste tu que fizeste o céu e o mais alto dos céus com todas as estrelas. Fizeste a terra e tudo o que nela existe, os mares e o que eles contêm. És tu que dás a vida a todas as coisas. Adoram-te as estrelas do céu. Que vemos nós no desenvolvimento de um feto? Que vemos nós nas transformações que ocorrem no corpo de uma mulher quando uma outra vida se desenvolve dentro dela? E as transformações que ocorrem imediatamente antes dessa vida nascer? Que vemos nós quando estudamos a localização do nosso planeta e o que aconteceria se estivéssemos mais perto do Sol um pouquinho ou mais afastados do Sol? Que vemos nós como o salmista, quando olhamos para um céu estrelado ou então mesmo através de um telescópio? Que vemos nós quando olhamos para o cuidado de uma mãe pássaro para com os seus filhotes e a maneira como os alimenta? Que vemos nós na maneira como dois desconhecidos aprendem a amar-se um ao outro? De onde vem essa capacidade de amar? Quem foi que colocou em nós esse gene do amor? Que vês tu quando olhas para este vídeo ou quando ouves aquilo que eu digo através da internet a centenas ou até milhares de quilómetros de distância? Eu extraí apenas 3 versos do capítulo 38 do livro de Jó. Este capítulo é um verdadeiro poema à capacidade arquitetónica e criadora de Deus. Vejam o que diz os versos 4, 5 e 6 deste capítulo 38. Já que pretendes saber a verdade, diz-me onde estavas quando eu organizava a terra. Sabes quem fixou as suas dimensões, quem a mediu com uma fita métrica? Onde estão assentes os seus pilares? Quem assentou a sua pedra de esquina? Ellen White, em Patriarcas e Profetas, diz assim: a natureza testifica de uma presença, de uma energia ativa
que opera nas suas leis e por meio das suas leis. Há na natureza a ação contínua do Pai e do Filho. Cristo diz: o meu Pai está sempre a trabalhar e eu faço o mesmo. Na sociedade em que nós vivemos, uma sociedade em que Deus é cada vez mais afastado das escolas, dos locais de trabalho, das relações sociais, onde impera o materialismo, a tendência das pessoas é acreditarem numa doutrina sem nexo, como o Big Bang ou o evolucionismo. A nossa sociedade parece ser uma sociedade para quem Deus morreu, como diz o filósofo Nietzsche. É nesta sociedade que temos de educar os nossos filhos, as crianças da nossa igreja e, por que não, os adultos, com as consequências que daí advêm. Para que a educação funcione, ela tem de estar impregnada da palavra de Deus, seja em que área do saber for, desde as áreas de estudo mais técnicas e mais teóricas até aquelas que são mais científicas. Alguém disse que é preciso mais fé para acreditar na teoria da evolução do que na criação feita por Deus. A educação cristã deve levar cada educando não só a crer que tudo foi criado por Deus, mas também que é mantido por Deus e ainda que Deus restaurará todas as coisas com a mesma beleza que tinham quando saíram das suas mãos há cerca de 6.000 anos atrás. A nossa lição foca dois aspectos interessantes na nossa relação com a arte e a ciência. Dito de outra forma, a nossa relação com qualquer tipo de arte que não seja construtiva para o caráter de quem a contempla. Estamos a falar do tipo de literatura que lemos, do tipo de música que ouvimos, do tipo de filmes ou séries que assistimos na televisão, os objetos ou quadros que admiramos ou compramos. Estes são apenas alguns exemplos. Um outro aspecto tem a ver com as escolhas educacionais e profissionais que fazemos. Têm elas uma componente de levar bem-estar ou de sermos úteis à sociedade ou ao nosso próximo? Ou são uma mera satisfação pessoal? Quando olhamos para o livro de Provérbios, encontramos 4 palavras que se repetem centenas de vezes e são essas 4 palavras: conhecimento, sabedoria, sábio e insensato. A respeito das 2 primeiras, podemos diferenciá-las, pois elas são mais ou menos sinónimas, mas não são. Conhecimento, de uma forma simples, é a quantidade de informação que adquirimos, quer pela experiência, quer pelo estudo ou pesquisa, obrigados ou movidos pela curiosidade. Sabedoria, por outro lado, é a aplicação produtiva e positiva do conhecimento que temos, seja ele muito ou pouco. Ter muito conhecimento não é sinónimo de ser sábios. As outras 2 palavras, sábio e insensato, têm a ver com quem aplica o conhecimento ou a falta dele. A pessoa sábia é aquela que aplica de forma produtiva esse conhecimento, quer para si, quer para os outros, ou então os recursos que são colocados ao seu dispor. Por outro lado, o insensato, ou louco, como algumas traduções dizem, é o oposto do sábio. Normalmente alguém que pensa mais em si mesmo do que nos outros, que não olha a meios, muitas vezes, para atingir os fins. Mas perguntarás, onde está o segredo da aplicação prática destes conceitos? Ela está, sem dúvida nenhuma, no tipo de educação que a pessoa recebe ou que a pessoa recebeu. E está também relacionada com a ligação que essa pessoa tem com Deus. Em Provérbios, no capítulo 1 e no versículo 7, Salomão diz: respeitar o Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos desprezam a sabedoria e a educação. Ou seja, o segredo está em buscar na palavra de Deus a informação dada por Ele, impregnada do seu amor, da sua compaixão, do exemplo de Jesus, que nos ajudará a colocar em prática de forma útil tudo quanto aquilo que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos ajude a aplicarmos para nós e para os outros todo o conhecimento que no seu amor fez chegar até nós. Que esta lição te possa ajudar, não só na tua igreja, não só ao estudares e
e mostrares às outras pessoas, mas que ela possa ser aplicada também na tua vida, de tal maneira que tu possas ser um verdadeiro cristão na totalidade da palavra. Pai Santo que estás nos céus, obrigado pelo conhecimento que nos dás, obrigado pela capacidade de adquirir conhecimento, que ela possa ajudar-nos, que ela possa servir para nós podermos ajudar os outros também. Dá-nos a tua paz, abençoa cada ouvinte, abençoa cada pessoa que nos acompanha. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A semana que vem nós vamos estudar mais uma lição, vamos para a lição número 11. Estamos quase a terminar este conjunto de estudos destes 3 meses e vamos falar sobre o cristão e o trabalho. Estuda a lição, lê os textos, não te fiques só por aqui, que de certeza absoluta que esta lição será muito útil para ti. Um abraço e até para a semana.